Chi inventò il Brasile fu un certo Pietro Arves Caporal, navigatore italiano naturale di Napoli, mesimo da Piratigna do Vesuvio. Altri autori dicono che chi riscoprì il Brasile fu un negoziante portoghese di bacalhau chiamato Luigi di Camões e altri ainda dicono che fu un aviatore russo chiamato Lindenberg. Tutti questi autori sono completamente disingannati. Il riscoprimento proprio del Brasile si passò così. Iva o Pietro Caporal con un grande incaricamento di tagliarine per Argentina quando, scendendo in Porto Praia, si incontrò con Dox che stava concertando il motore per avviare per l'Ilha Totale di Fernando di Noronha. O Pietro Caporal steve là uns 4 o 5 mesi aiutando il visuale del Dox até che una bella notte di luna cheia aggagnò l'oceano con rumbo d'Argentina per causa che i tagliarini già stava querendo azzedare. Illos già tenia viaggiato 2 giorni con un lindo tempo di lunare quando un certo dia di notte pigarono di squitare un brutto baruglio dal lato da frente del naviglio. O Pietro Arves Caporal avvotò il binocolo e viu a 10 metri di distanza un bando di baleia che veniva secca per dare una trombata nel naviglio, a viraelli e come tutta la tagliarina, perché le baleie sono locche per causa della tagliarina. Então, o Pietro Arves Caporal, se perde tempo, mandò a virare immediatamente un naviglio di marcia re e aprì una palla e a sbalea tra i sedili. No fim di 3 giorni e 3 notti, la sbalea stava tão cansata che già non abitava mai acqua per la cabeça. Quando illo apparò, illo principiò di vedere uno pedaço di pau apoiano in cima d'acqua, a sgaivota voando come un bando di pombigna, e então illo immaginò logo che teneva terra aperta. Illo navigò mais un dia accompagnando un pedacinho di pau preto e finalmente chegaram in do Brasile con grande incontentamento da tripulação. Desembarcaram tutto o pessoal em Santos e o Pietro Caporal tomou o automóvel e veio para São Paulo com o caminho do mar, ficando hospedado no Esplanada por conta do governo. É desta maneira estamos vendo que o Brasile foi scoperto por causa das tagliarine e não como dicono na storia. O João Bananeri foi um personagem que surgiu por volta dos anos 10, início do século, em São Paulo. E originalmente ele nasceu de um desenho, né, de uma caricatura de um humorista e caricaturista italiano chamado Lemo Lemi, não é? Com o pseudônimo de Voltolino, que desenhou pela primeira vez o Bananeri. A figura dele lembrava um pouco a mistura que foi a história da cidade de São Paulo no início do século. Uma cidade que tinha traços provincianos, que vinham do século passado, uma cidade de população extremamente misturada, né, instável, né, ex-escravos, libertos, remanescentes da escravidão, uma cidade de usos ainda caipiras, né, provincianos que vinham do século XIX e que no final do século passado e começo deste, nos anos 10, recebe aquela massa de imigrantes italianos. É possível imaginar o João Bananeri como uma figura que é produto desses cruzamentos, né, dessa instabilidade populacional. Imagine uma cidade de sociabilidade e de fala ainda não definidas, né, recebendo, portanto, uma massa de gente desenraizada, populações que vinham de outros países, no caso imigrantes italianos, e
evidentemente, essa fusão e essa mistura, né, dá origem a um colorido extremamente, acho eu, característico da cidade de São Paulo. Um dos aspectos mais curiosos a respeito da cidade de São Paulo é justamente o ineditismo da sua história, no sentido em que a cidade, desde a sua fundação, foi um centro extremamente pobre, em que não havia recursos econômicos, não havia recursos de sobrevivência, e a tendência era a da população masculina sair da cidade para buscar recursos de sobrevivência nas regiões do interior, o que deu origem às várias cidades que foram sendo fundadas no interior de São Paulo e a extensão da penetração dos colonizadores a partir de São Paulo em direção a Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, ou para o sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. Praticamente toda a integração do centro-sul do país se deu a partir da cidade de São Paulo por essa razão. São Paulo era um foco irradiador, na medida em que não conseguia reter a sua população, tal era a sua pobreza. O que fazia com que a cidade, curiosamente, fosse uma cidade de mulheres. Só ficavam na cidade praticamente as mulheres e as crianças, de quem elas cuidavam. Os homens sempre tendiam a sair e construírem as suas vidas, as suas experiências fora da cidade. O que veio alterar, de fato, essa história toda foi o desenvolvimento da lavoura cafeeira, que, começado no século XIX, a partir do Rio de Janeiro, tomou a direção do Vale do Paraíba e rapidamente foi esgotando as terras e tendeu aí cada vez mais em direção ao sul, na fronteira com São Paulo, e teve um grande arranque quando encontrou as terras férteis do oeste paulista. E foi essa expansão paulista que acabou dando origem a uma concentração de riqueza que fez com que o mercado de café se tornasse um elemento de manipulação do capital inglês a partir da criação de uma malha ferroviária que permitia que os estoques fossem todos concentrados num único ponto, que era a cidade de São Paulo, e a partir dele fossem sendo metodicamente descidos para o litoral de Santos, onde eram exportados. Qual é o lobo e o cordeirinho, tradutor de João Bananeira. Isso é uma bruta calúnia que o senhor está a levantar. Bom dia, cidadão, bom dia, freguês. Coisa dúzia da boca, não deixa. Não quero saber de nada. Fui você que a semana passata andou a dizer que eu sou paudaço. Meu Deus, que falsidade! Que gente mais mentirosa! A morale da fato, o que vale nesta vida é o mundo. Esses pregões de vendedores, não é, que falavam meio italiano e meio português, com traços caipiras, na verdade levaram à criação dessa figura. João Bananery foi criado pelo engenheiro paulista Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, que nasceu em Pindamonhangaba e veio para São Paulo fazer o curso de engenharia na Escola Politécnica, que se situava exatamente na época no coração do Bom Retiro, não é? Ou Boa Retiro, como dizia o próprio João Bananery. O Bom Retiro era um bairro em que nas ruas, né, circulavam essas populações de traços extremamente diferenciados. João Bananery, ou Alexandre Marcondes Machado, capta, não é, oralmente tudo aquilo que se pronuncia. Então é uma língua que não tem sintaxe, é uma língua que não tem ordem, é uma língua absolutamente anárquica para falar de uma cidade que também era, cá entre nós, absolutamente anárquica. Desde o dia que nasci, sempre tive brutto bello, embora corresse aí que eu fosse simples camelo. A minha estrela de olhinho foi você que apagou. Tu entrou no meu caminho, logo azar me ficou.
Ai, che saudade che io tengo, do tempo che io ero maglio, do tempo che era io che mandava no baraglio. E sto tempo dopo sto, parece che non ritorna. Oggi non so mai si moglio, di maglio che re bigorna. O fato da cidade concentrar tanta riqueza em tão pouco tempo acabou fazendo dela uma espécie de pote de ouro que atraiu gente de todas as partes do mundo e todos os cantos do Brasil. O resultado disso foi um crescimento demográfico de caráter tumultuário. A população crescia muito mais rápido do que os recursos de infraestrutura, o que acabou acarretando um processo paralelo, que foi o da especulação imobiliária. Os terrenos, principalmente os terrenos mais próximos do centro da cidade, acabaram tendo os seus valores multiplicados infinitas vezes por conta da pressão dessa população em estado de crescimento contínuo. Quem, no entanto, levou a melhor na corrida pelos lucros da valorização imobiliária, uma vez mais foram os investidores ingleses, particularmente representados por uma companhia que tinha capitais predominantemente ingleses, mas também canadenses e norte-americanos, a companhia City Improvements da cidade de São Paulo. Essa companhia acabou controlando também os serviços de fornecimento de energia elétrica, sendo coproprietário de uma outra empresa de capital inglês, que era a Light and Power, que fornecia não só o provimento de energia elétrica, mas também o serviço de iluminação pública e o serviço de transporte de bondes, que era decisivo para a população da cidade. Controlava também o fornecimento de água, o serviço de esgotos e o serviço de gás e o serviço de telefone também. Portanto, toda a infraestrutura da cidade era controlada por um único grupo de capitalistas estrangeiros. Esse processo levou a que a cidade fosse se desenvolvendo em núcleos isolados, separados uns dos outros, como vários polos, o que deu a imagem da Light se expandindo como uma aranha que abraçava a cidade para sugar toda a riqueza dela. Como consequência, as partes ficaram desarticuladas entre si e a circulação na cidade virou um drama, como todos os paulistanos sabem até hoje. Novas tecnologias, né, que aumentam a velocidade dos fluxos na cidade, enfim, é uma cidade que começa a vivenciar essa modernidade. O grande problema é que essa modernidade entra aos poucos, né? Em nenhum momento essa cidade abandona os seus traços provincianos. E o cronista João Bananelli, assim como vários outros cronistas desse período, muito esquecidos pela tradição historiográfica paulista, não é? Vão tentar captar essa instabilidade, essa mistura, esses traços híbridos, né, que marcam a cidade de São Paulo nesse período, né? O moderno convivendo com o provinciano. Falava de uma São Paulo que era uma São Paulo absolutamente produto da mistura, da instabilidade, enfim, uma cidade sem identidade. João Bananelli, nesse sentido, foi um produto e, ao mesmo tempo, um reflexo muito forte, né, do que foi a urbanização de São Paulo nesse período. Uma urbanização caótica, uma urbanização sem nenhum tipo de ordem, não é? Porque foi produto exatamente dos fluxos econômicos internacionais. Enfim, vai criando um intervalo muito grande entre o passado e o que seria o futuro. João Bananelli, nas suas crônicas e poemas macarrônicos, né, falava com uma irreverência de uma cidade que ia aos poucos desaparecendo.
com as suas ruas, com as suas vielas estreitas, os seus teatros feitos sob forma de barracão. Ele mesmo, para dar legitimidade à sua própria figura, né, se dizia barbeiro e jornalista, ou na língua macarrônica, barbieri e jornalista. Né? Claro que duas profissões e duas funções na cidade absolutamente instáveis, não é? Que eram profissões tão instáveis quanto a própria cidade. João Bananeri se dizia ainda, além de barbeiro e jornalista, morador no Abaixo Pix. O Pix tinha esse nome, né? Porque ficava exatamente numa descida, onde é hoje a atual Ladeira da Memória. E todos que passavam por ali diziam, não é, descer ou passar pela rua a pique, não é, em descida desabalada. Daí o nome Pix. O nome Pix se confunde com a própria história de São Paulo. Curiosamente, João Bananeri fazia sempre referência ao Pix, e vai continuar fazendo até os anos 20, até o final dos anos 20, não é? No momento em que o Pix deixa de existir. Ele já tinha tomado o nome de Ladeira da Memória. Mas ele se refere ao Pix de forma impertinente, de forma teimosa, né? Talvez porque o Pix estivesse associado à memória da cidade e à memória das coisas que haviam ficado para trás. Claro que João Bananeri não estava sozinho nisso. Havia outros cronistas da época, não é? Hoje muito esquecidos, principalmente porque depois se construiu a identidade de uma cidade forjada na ideia de que São Paulo não pode parar, São Paulo é o progresso, não é? Só que esse progresso e essa velocidade da urbanização paulista deixavam para trás esses traços de memória. Esses cronistas, dos quais João Bananeri foi um dos mais representativos, se não um dos mais populares, apegavam-se a esses lugares de memória, tentando então mostrar através das suas crônicas e muito através do humor, não é? Já que a coisa se prestava ao engraçado, né? Era um deslocamento constante de significados. Há um cronista famoso de São Paulo dessa época que diz: São Paulo é uma cidade excêntrica, tem uma rua formosa, feíssima, tem uma rua das palmeiras sem palmeiras, a rua direita tem uma rua direita que é torta, e o maior viaduto da Terra do Café chama-se Viaduto do Chá, né? Então, revelando esse lado cheio de rebarbas, né? Esse lado que, evidentemente, a cidade, na sua pressa, na sua velocidade, não é? Vai abandonando. João Bananeri e os cronistas da São Paulo da Belle Époque falam de um tempo que é o tempo vivido, é o tempo vivido subjetivamente. São os lugares de São Paulo que eles frequentavam, que eles guardam na memória. Esse registro da crônica se choca com o tempo propriamente histórico da cidade, que é um tempo feito de introdução de novos equipamentos urbanos, inauguração do Teatro Municipal em 1911, enfim, esse tempo da história que é um tempo mais monumental, que é um tempo medido pelo relógio, que é um tempo mais veloz, não é o tempo da memória. Esse tempo da memória é um tempo subjetivo que talvez seja a base dos registros e do humor dos cronistas macarrônicos desse período. Um dos fatos mais marcantes do ponto de vista da experiência política dos anos 20 na cidade de São Paulo foi a Revolução de 1924, a respeito da qual, infelizmente, se conhece pouco. O fato é, ela acabou revelando
a característica mais essencial da sociedade paulista e, por extensão, brasileira. A ideia de atacar São Paulo, porque São Paulo, sendo o centro econômico, era também o centro político do país. Decidia-se em reuniões no Teatro Municipal, aqui mesmo, em grandes banquetes, quem seria o presidente do Brasil. Invadir São Paulo significava, nesse sentido, agredir o regime na sua própria sede. Os militares conseguiram tomar a cidade de surpresa, tiveram um envolvimento com parte das forças públicas e o governo não teve outra alternativa senão recuar o mais rápido possível e pôr-se a salvo nas imediações da cidade, numa situação periférica. O resultado foi a cidade ficou à mercê de um bombardeio que a atingia em todas as partes, em todas as direções e que não poupava qualquer setor ou qualquer instituição. A brutalidade contra representantes populares, contra líderes sindicais foi imensa e grande parte de colônias estrangeiras que apoiaram os revoltosos e que inclusive pegaram em armas foram fuzilados sumariamente no processo de repressão. As revoluções, no caso brasileiro, elas têm um significado muito forte porque elas atualizam a temporalidade. Elas dão uma outra direção para a velocidade temporal. João Bananelli escreve sobre as revoluções de uma forma absolutamente anárquica. Ele anarquiza essas temporalidades. O sole mio sta in fronte a te, sta in fronte a te, non sei perché, ma lascia stare o sole mio proprio sossegato. Vamos a falar da rivoluzione. Non fu questa rivoluzione che io sognai. Io pensavo che a gagnare la rivoluzione la gente buttava tutto il chef del PRP nella gelateria del Cambussì e la puciava acqua insieme a ellos. E davano un tirigno di scioro in la cabeça di cada uno. La polizia che aggiudiava tanto da gente non tenia mais. Non tenia mais grillo, non tenia mais mo, non tenia mais segnale automatico. A gente piegava il fordino, apriva lo scappamento e iva a fare il corso no triangolo e ninguém amicia con la gente. Quando veniva una picchina bonita, la gente buttava lo sfarolo insieme a ella per spiare meglio. E non tenia grillo né ninguém per si mettere con la gente. Io sperassi che a gagnare la rivoluzione, tutti noi ci si sia disputato, senatore, vereador, presidente, segretario, ministro, eccetera, eccetera. As bombe di gasolina, invece di gasolina, tenia shopping duplo e un vino grignolino per la gente a bere 20 litri cada vez per conto del governo. Quello che nada disto, a gagnò in rivoluzione e la gente continua a barbiere d'un mese mocettino, a raspano a carta un sostro, a 200 a raspata, 7 toaglie con sapore di cinza, e a 300 4 toaglie un sapoletto di guatti. Non fu questa in rivoluzione che io sognai, che rivoluzione mais vagabonda. Depois da Revolução de 1930, João Bananelli, vivendo em São Paulo, ele vai sentir também aquele ambiente todo que se forja em São Paulo contra Getúlio Vargas, contra os interventores, que vai redundar num evento chamado Revolução de 1932 em São Paulo, a chamada Guerra Constitucionalista em São Paulo. Esse é um momento muito maniqueísta em São Paulo. É um momento em que, de um lado, nós temos o governo federal ilegal, a ditadura de Getúlio Vargas, e de outro, os interesses paulistas, que diziam buscar a constitucionalidade e a legalidade, mas, na verdade, defendiam os interesses econômicos perdidos após a Revolução de 30. Esse é um momento chave para se entender por que João Bananelli permanece um pouco à margem desse registro da cultura paulista. Ele permanece à margem porque ele continua apostando na pluralidade, ele continua apostando no registro anárquico, ele continua apostando num registro que não é o registro da unidade. Ele era, ao mesmo tempo, um espelho e um pavio detonador
dessa experiência na medida em que ele provocava a identificação do seu leitor. Portanto, ele falava intensamente com o seu tempo, ele falava intensamente com a sua sociedade, com a sua cultura, e foi nesse sentido capaz de operar uma espécie de catarse simbólica dessa experiência explosiva da urbanização e da quebra dos padrões convencionais da cultura, quer fosse a recebida do século XIX, quer fosse a cultura tradicional, quer fosse qualquer espécie de ideia homogeneizadora de modernidade. Ele é paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, dá pra farrista, é sim senhor. Para os mineiros então dizia harmonia, harmonia, chamei um Getúlio que é uma dor. Sondou o teu céu e já viu o teu mar, eu sei.